Então, a professora Thaís, e hoje na nossa aula de física a gente vai estar vendo sobre a segunda lei da termodinâmica, último capítulo que a gente vai estudar sobre os gases, tá? Na aula que vem a gente já vai ver, né, a semana que vem é prova e depois na outra aula a gente vai ver já outro conteúdo, tá? Não é mais relacionado aos gases. A apostila do quarto bimestre, página 304. Então, a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, última lei da termodinâmica, página 304, tá? A gente vai lembrar algumas coisinhas da aula passada, quando a professora iniciou a explicação sobre a primeira lei da termodinâmica. A gente já viu a lei 0 da termodinâmica, vimos a primeira lei e agora a gente está vendo a segunda lei, segunda e última lei da termodinâmica, tá? Eu tenho um recipiente, aqui eu tenho uma tampa, um êmbolo, né, que a gente fala, e dentro desse recipiente eu tenho gás, tá? E a primeira lei da termodinâmica diz que se eu ceder calor aqui, ó, acendi o fogo e tô cedendo calor para esse gás, o gás, ele vai começar a levantar esse êmbolo, tá? Ele vai produzir uma pressão, tá? Um trabalho, na verdade, ele realiza o trabalho que faz esse êmbolo levantar, aumentando assim o volume do gás dentro do recipiente. E como que a gente escreve essa lei que fala, né, sobre a conservação da energia? A gente viu na aula passada, quantidade de calor igual a trabalho mais energia interna. Então, a gente viu essa fórmula aqui, que é a quantidade de calor, tal, trabalho, delta U, variação de energia interna. E a gente também já viu que trabalho pode ser pressão multiplicado pela variação do volume. Pressão, a professora falou para vocês lembrarem sempre que pressão são as moléculas, é a quantidade de vezes que essas moléculas colidem com as paredes do recipiente, tá? Então, a professora falou para vocês lembrarem sempre disso. E, falando de energia interna, a gente viu também que energia interna é igual a 3/2 de nRT. Ou seja, a energia interna é 3/2 número de moléculas multiplicado pela constante do gás multiplicado pela variação da temperatura, ou seja, a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Nós também vimos isso lá na primeira lei da termodinâmica, tá? Agora, a gente vai estar vendo a segunda lei da termodinâmica. Isso daqui é da primeira lei, só pra gente relembrar, porque a gente precisa desses conceitos pra gente seguir com a segunda lei, tá? E para começar a falar sobre a segunda lei da termodinâmica, a gente vai iniciar o assunto falando sobre máquinas térmicas, que está na página 304. Máquinas térmicas. Esse é o assunto que a gente vai começar a falar sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? E, professor, o que é uma máquina térmica? É uma máquina que transforma calor em trabalho. Uma máquina térmica é isso, transforma calor em trabalho, tá? Mas como assim, professora? Explica um pouco melhor que eu não tô conseguindo entender. Uma máquina que produz calor e esse calor vai produzir trabalho. Para vocês que
já assistiram Titanic, né? Provavelmente vocês já viram no filme quando tem aqueles caras que colocam lenha na fornalha, né? Os caras, eles colocam lenha na fornalha e para aquele calor fazer o pistão, gente, do navio realizar trabalho. Ou seja, utiliza a lenha na fornalha, a lenha vai queimar para produzir trabalho para o navio conseguir se locomover, tá? Para fazer o navio andar, ok? Então, um exemplo, né, de uma máquina que transforma calor em trabalho, tá? Então, o que acontece? O motor de um navio como o Titanic é uma máquina térmica, tá? Por quê? Porque cede calor e o calor é transformado em trabalho. A mesma coisa acontecia nos trens de antigamente, né? Que você tinha o carinha que ia lá só colocando lenha também na fornalha para fazer com que o calor transformasse em energia. Ou melhor, em trabalho. Trabalho e energia é a mesma coisa, tá bom, gente? Na verdade, tudo é energia. Calor é energia, trabalho é energia, a gente tem energia interna. Então, o que acontece? Tinha o carinha que ia colocando a lenha na fornalha para fazer o trem se locomover, isso antigamente, tá? E aí o calor era transformado em trabalho e fazia o trem se locomover, fazia o trem andar. Tá, professora, mas esses exemplos aí que você deu é um pouquinho antigo, né? Não tem um exemplo um pouco mais atual pra gente falar de máquina térmica que transforma calor em trabalho? Um exemplo mais atual, gente, é o carro, tá? O motor de um carro é uma máquina térmica. Por quê? Você vai no posto de gasolina, você abastece o carro, você coloca lá gasolina ou etanol, né? E quando você liga o carro, você faz ele andar, certo? O que acontece, gente? Aquele combustível, então a gente tem o carro, a gente precisa do combustível, seja ele qual for, tá? Seja gasolina, seja etanol, seja o gás GNV. No caso de caminhão, tem o diesel, né? O S10 e assim vai, né? Então, o que acontece? O carro, ele precisa do combustível. E esse combustível, gente, quando a gente liga o carro, ele é jogado dentro do motor. E aí, aquele combustível que é jogado dentro do motor, ele tem a função, esse combustível que é jogado dentro do motor, ele tem a função de explodir lá dentro. Ou seja, esse combustível, ele vai provocar uma explosão dentro do motor, tá, gente? Não vai achar que vai explodir o carro. E o calor dessa explosão, aqui do combustível vai ser transformada em energia mecânica. Ou seja, o carro a gente abasteceu com combustível. O combustível, quando a gente ligou o carro, ele foi direto para o motor, onde foi provocada uma explosão. Essa explosão vai gerar calor e esse calor vai realizar um trabalho. Trabalho é qualquer forma de energia, seja energia mecânica, energia cinética, energia gravitacional, qualquer tipo de energia. É que no caso de energia gravitacional não é gerada do calor, né? Mas qualquer tipo de energia que o calor gera, isso daqui é trabalho. Ou seja, o carro, ele vai
andar exatamente por causa desse funcionamento, por causa do motor do carro, que é exatamente uma máquina térmica, tá? Se eu falei do motor do carro, logo a gente aplica esse conceito, a gente pode acabar generalizando, né, para motor de caminhão, motor de moto, tá? Usina nuclear. Gente, usina nuclear também é uma máquina térmica. Por quê? Vou apagar aqui, tá? Por que a usina nuclear é uma máquina térmica? Vamos lá. Agora chegou a hora de eu explicar para vocês. E isso eu falei umas 3 aulas atrás, né? Que a termodinâmica explicava o funcionamento de geladeira, o funcionamento de ar-condicionado, o funcionamento de motor, de carro, de avião, o funcionamento de uma usina nuclear. Então, vamos lá, chega a hora de eu explicar para vocês que a usina nuclear é uma máquina térmica. Por quê? Na usina nuclear, você tem um núcleo, tá? Um núcleo de urânio. Na usina nuclear, a gente tem um núcleo chamado núcleo de urânio. Então, a gente tem esse núcleo de urânio lá na usina nuclear. E daí, você quebra esse núcleo. O que vai acontecer? Quando eu quebrar esse núcleo de urânio, muita energia vai ser liberada, tá? Para que essa energia ela é liberada? Ela é liberada para aquecer a água, gente. Essa energia é liberada para aquecer a água. Então, na usina nuclear, eu tenho o núcleo, né, nuclear, eu tenho o núcleo de urânio. Quando eu quebro esse núcleo de urânio, eu produzi energia, eu produzi trabalho, ou seja, calor, tá? Quando eu quebrei, gente, o núcleo de urânio, eu produzi calor. Quando eu produzi calor, eu vou aquecer a água, realizei trabalho. A água quente, essa água quente aqui, ó, ela vira vapor. Essa água quente, ela vai virar vapor. E você vai canalizar, né, dentro lá da máquina térmica, você vai canalizar esse vapor aqui e vai fazer a turbina, gente, girar, tá? A turbina, ela vai se mexer, ela vai girar, transformando esse vapor, essa água quente, né? Água quente, vapor, vai transformar em energia elétrica. Ou seja, o calor produzido pela quebra do núcleo de urânio vai fazer com que a turbina gire. A turbina girando vai produzir energia elétrica. Transformamos calor em energia, em trabalho. Isso daqui é trabalho. Quando a gente fala de energia, a gente fala de trabalho, tá? Então, o que acontece? A gente tem, né, só finalizando essa parte aqui, a gente tem toda a fissão, né, toda a fissão nuclear aqui, para fazer com que a turbina, ela se mova, ok? Bom, então, concluindo, a máquina térmica é quando você utiliza calor para realizar trabalho. Máquina térmica é isso, tá, gente? Nós já vamos ver as máquinas, na apostila de vocês, tá como máquinas frigoríficas, mas a gente também fala que são máquinas refrigeradoras, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. A gente já inicia, tá? E
Toda máquina térmica, gente, lá na página 305 tem um desenho. Eu vou fazer esse desenho aqui na lousa, tá? Por quê? Se a gente fizer o desenho, inclusive eu peço para vocês desenharem também aí no caderno de vocês, porque se a gente desenha bonitinho e a gente entende o conceito de máquinas térmicas e daqui a pouco de máquinas frigoríficas, fica mais fácil, tá? O desenho pra gente conseguir entender. Então, vou apagar aqui e vou desenhar como que a gente representa uma máquina térmica. O desenho acho que não vai ser tão bonitinho igual na apostila, tá? Mas a gente tenta. Aqui a gente tem a fonte quente. Fonte quente vai gerar calor. Vai gerar calor. Vai transferir calor para uma máquina térmica. Acho que eu fiz muito grande. Vou tentar diminuir. Aqui a gente tem a máquina térmica. Que vai jogar esse calor pra cá e pra cá. Então, a gente tem aqui embaixo a fonte fria. Fonte fria. E aqui a gente tem trabalho. Bom, se a gente desenhar, fica mais fácil o entendimento, tá? Fonte quente a gente identifica por Q, quantidade de calor da fonte quente, tá? É essa sigla que a gente utiliza, essa simbologia que a gente utiliza nas formas. A fonte fria é a quantidade de calor da fonte fria. E trabalho, vocês já sabem o que é. O que está acontecendo aqui, gente? O que esse desenho ele mostra para nós, tá? Toda máquina térmica, ela tem que ter uma fonte quente para poder gerar calor, né? Essa fonte quente vai gerar calor na máquina térmica que vai produzir trabalho, ou seja, entra calor nessa máquina térmica que vai gerar trabalho. Só que as máquinas, gente, elas não são perfeitas, tá? As máquinas térmicas, as máquinas refrigeradoras, elas não são perfeitas. O que acontece? A máquina, ela não utiliza todo o trabalho que é gerado, né? Toda a energia que é gerada, ou seja, todo o calor que é gerado. A máquina, ela recebe o calor, parte desse calor essa máquina utiliza e parte desse calor a máquina despreza, joga, como se jogasse fora. Tipo, olha, eu preciso dessa quantidade de calor aqui eu não preciso, eu jogo fora, tá? E é isso que acontece numa máquina térmica. Ela recebe calor, esse calor, ele serve para realizar trabalho e uma quantidade desse calor é desprezada, é jogada fora, exatamente para a fonte fria. A fonte fria, gente, pode ser o ambiente, tá? O ambiente, por exemplo, é uma fonte fria quando a gente fala do motor do carro. O motor do carro, ele aquece, né? Aquecendo, ele libera calor para onde? Para o ambiente, tá? No entanto, que se a gente colocar a mãozinha lá no motor quando ele tá quente, a gente queima a mão. Por quê? Porque o motor, ele está liberando calor
para o ambiente. Então, a fonte fria, gente, pode ser o ambiente. A geladeira, a fonte fria é o ambiente. O ar-condicionado, a fonte fria é o ambiente, tá? Ou seja, o calor que é desprezado é jogado no ambiente, em algumas máquinas, tá? Não são em todas. Então, toda máquina térmica, gente, toda máquina térmica funciona desse jeito. É produzido calor, essa máquina, ela realiza um trabalho e o que sobra de calor, ela despreza, ela joga fora. Sempre acontece isso, professora? Sempre acontece isso, tá? Agora, com esse desenho aqui, a gente vai achar, tá? Uma fórmula, na verdade, uma equação matemática com essas grandezas que a professora colocou aqui na lousa, ó, fonte quente, trabalho e fonte fria. Então, a gente vai encontrar uma equação matemática. Então, vamos lá, ó. O calor, ele entra, a fonte quente, que é o calor, tá entrando na máquina e nós temos trabalho e fonte fria saindo da máquina, concorda? O calor, ele é utilizado para fazer trabalho e a quantidade de calor que eu não utilizo é jogado fora. Então, eu tenho calor entrando e eu tenho trabalho e fonte fria saindo. Concordam comigo que eu posso falar que a quantidade de fonte quente é igual, ó, a quantidade de fonte quente, de calor que entra na máquina, é igual a soma do que sai, trabalho mais quantidade de calor na fonte fria. Concordam comigo? Por que a professora tá falando isso? Porque a professora acabou de falar que calor é transformado em trabalho. Trabalho é energia, tá? Calor também é energia, energia térmica. Energia térmica que é jogado, quando eu não preciso dela, eu jogo fora. Então, se tudo que a gente tá falando aqui, nesse sistema que foi montado é energia, vamos lembrar da conservação da energia, gente. A energia não se cria, a energia não se destrói, a energia se transforma, tá? Então, a gente pode falar que a quantidade do calor que entra é igual à quantidade de calor que sai, a soma, né, da quantidade de calor que sai. Concordam comigo? Essa fórmula tá na página 305, só que ela tá um pouquinho diferente, tá, gente? Eu prefiro a fórmula desse jeito, por quê? Porque eu consigo entender que uma quantidade de calor entra na máquina térmica e uma quantidade de calor sai da máquina térmica. Então, eu vejo essa imagem, esse desenho, eu consigo produzir a equação matemática. Eu não preciso decorar a equação matemática. Se eu sei o conceito, logo eu consigo encontrar a equação, tá? E na apostila tá um pouquinho diferente. Fala que trabalho é a diferença entre as fontes. Também pode ser, tá? A gente pode modificar essa fórmula aqui. Trabalho é igual a quantidade de fonte quente menos a quantidade de fonte fria, tá? Aí é só trabalhar com os sinais da equação matemática. Porém, eu prefiro essa fórmula porque eu consigo ver no meu desenho, tá? Na minha imagem aqui. Bom, a professora já falou pra vocês o que é essa fonte fria, né? Mas só pra fechar o conceito e a explicação sobre fonte fria. Fonte fria é sempre o calor que a gente desperdiça, tá? Ou seja, o calor que está sobrando, que a máquina ela não precisa para funcionar, tá bom? A professora vai tentar puxar um pouquinho a lousa. Não sei se está dando muito reflexo para vocês aí. No
carro, gente, que nem a professora falou, a fonte fria é o próprio ambiente, certo? Falando do motor do carro. A fonte fria é o ambiente, joga todo o calor no ambiente. Já na usina nuclear, a fonte fria é a água, né? É o mar, tá bom? O calor desperdiçado, ele é jogado no mar, tá? Que é a fonte fria. Por isso que dizem, né, que lá na usina de Angra dos Reis, né, ela joga o calor que ela não consegue utilizar no mar de Angra. Inclusive, a gente usa esse termo, mar de Angra, tá? Que é exatamente o mar utilizado, né, a parte do mar utilizado para jogar calor da usina nuclear de Angra dos Reis, tá? E o mar, a gente fala que o mar de Angra é mais quente do que o mar de Paraty. Paraty também é uma cidade, tá? Angra dos Reis, Paraty são cidades do Rio de Janeiro. E a gente fala que o mar de Angra é mais quente do que o mar de Paraty. E para vocês terem ideia, Angra e Paraty fica em torno de 80 quilômetros de distância, uma cidade da outra, tá? E o mar de Angra, geralmente, tá, gente, é 1 grau Celsius mais quente do que o mar de Paraty. Ah, professora, mas 1 grau Celsius é muito pouco. Se a gente for verificar o impacto que 1 grau Celsius no mar faz, gente, ele altera todo o ecossistema, tá? A gente tá falando de aquecimento global, mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Então, assim, a gente às vezes fala 1 grau Celsius de diferença. Porém, 1 grau Celsius pode causar um impacto gigantesco, dependendo do que a gente está falando, do assunto que a gente está estudando, tá? Só que agora, a gente vai, né, aqui na parte de máquinas térmicas, que a gente ainda não finalizou, a gente vai dificultar um pouquinho, tá? Por quê? Se eu pedir para vocês calcularem o rendimento dessa máquina térmica, o rendimento, o que é rendimento? A gente já viu o que era rendimento lá na parte de elétrica. E, gente, rendimento em física, a gente pode usar sempre o mesmo conceito, seja na parte de mecânica, seja na parte de elétrica, seja na parte de termodinâmica, tá bom? E o rendimento, vou apagar, tá? O rendimento também tá na página 305. O rendimento, ele é representado por uma letra grega. Rendimento, que é representado pela letra Ni, tá? Que tem essa perninha maior, parece um N, porém é uma letra grega, chamada Ni. E o que é rendimento, gente? Vamos lembrar aí o que é rendimento, que a professora falou que serve para tudo em física. Rendimento é o quanto eu utilizo do total que eu tenho. Como assim, professora? Eu tenho uma quantidade total e rendimento é o quanto eu utilizo desse total, dessa quantidade total que eu tenho, tá? Quanto mais eu utilizar do total que eu tenho uma caixinha aqui, certo? Se eu utilizar toda essa caixinha, eu vou utilizar um rendimento total dessa caixinha. Porém, dessa caixinha eu posso utilizar para guardar coisas, tá? Guardar objetos, eu posso utilizar somente metade dessa caixa. O meu rendimento vai ser uma quantidade X, certo? Utilizei metade dessa caixinha, utilizei 50% dessa caixinha para guardar as minhas coisas. Então, o rendimento, gente, é do total que eu tenho, tá? Quanto mais eu utilizar, mais
vai render, maior vai ser o meu rendimento, tá? E quanto menos eu utilizar, menor vai ser o meu rendimento. Se eu utilizo a caixa toda para guardar meus objetos, o meu rendimento é maior. Se eu utilizei metade da caixa para guardar meus objetos, meu rendimento é menor, concorda? Porque eu utilizei menos espaço, tá? E aí a gente tem uma fórmula que está na página 305, que é o rendimento NI igual a trabalho dividido, a gente está falando de gases, certo? A gente está falando de termodinâmica. Então, o rendimento nas máquinas térmicas vai ser o trabalho que essa máquina realiza dividido pela quantidade de calor da fonte quente, tá? Por que fonte quente, professora? Por que a gente não utiliza a fonte fria, neste caso? Porque a gente está falando de rendimento de uma máquina térmica. A máquina térmica, ela precisa de calor, de fonte quente, para realizar trabalho, tá? Porém, a gente viu, né, na fórmula que tá na apostila de vocês na página 305, que trabalho é igual a quantidade de calor na fonte quente menos quantidade de calor na fonte fria. Então, a gente tem essa primeira fórmula e a gente tem a segunda fórmula. Ni, eu posso substituir trabalho por isso daqui, tá? Às vezes no exercício eu não tenho dado trabalho, mas eu tenho a quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria. Então eu tenho trabalho, é só subtrair, tá? Quantidade da fonte quente menos quantidade da fonte fria, dividido pela quantidade da fonte quente. Então eu tenho primeira e segunda fórmula para o rendimento de uma máquina térmica, tá? Tá na página 305 da apostila de vocês. E quando, gente, nós falamos de rendimento de uma máquina térmica, geralmente é um rendimento muito baixo mesmo, tá? Isso quer dizer que, por exemplo, o rendimento de um carro é baixo, tá? Ou seja, a quantidade de calor que o carro utiliza, que o motor utiliza para fazer o carro se locomover, o rendimento, a quantidade de calor é muito baixa, tá? O rendimento de um carro, para vocês terem ideia, é em torno de 32%, ou seja, o carro utilizou só 32% de calor para se locomover. Os outros 70% ele desperdiçou. Então, assim, o rendimento de máquinas térmicas é muito baixo. E só para vocês terem ideia, o rendimento de uma máquina térmica é no máximo, vou colocar aqui, tá? Essa observação, não sei se tem na apostila de vocês, mas o rendimento de uma máquina térmica é no máximo 40%, gente, no máximo. 40% de rendimento, tá? É no máximo 40% de rendimento. Quando a gente fala de máquina térmica. Não passa disso. Ah, professora, então quer dizer que a máquina, ela não utiliza 100%? Ela não utiliza 100% de calor que ela produziu? Não, tá? A gente vai ver daqui a pouco que não existe nenhuma máquina, gente, nenhuma máquina perfeita, tá? Então, a gente já vai ver isso daí, tá? Sobre o rendimento, que nenhuma máquina térmica é perfeita. Mas só para concluir aqui a parte dos carros, né? O carro, ele rende, né? O rendimento de um carro é em torno de 32%. Não vai passar de 40%, tá? Porque é uma máquina térmica, o motor do carro é uma máquina térmica.
Aí que entra a discussão, gente, sobre os carros elétricos, tá? E por aí vai. Discussão também para uma próxima aula. Vocês viram que tem assuntos bem interessantes, né? Quando a gente fala de termodinâmica, usina nuclear, o carro elétrico, tá?